Glória a Deus. Vamos dar início aqui à nossa quarta aula de Geografia Bíblica 1. Que alegria! Estamos quase na metade do curso e, como é praxe, nossas aulas são gravadas. Boa noite, viu, meus irmãos? Que a graça do Senhor Jesus e a paz do nosso Deus esteja sobre vocês. Amém. Boa noite. Amém. Vamos lá, meus irmãos, eu quero, como é costume, ler um texto. Hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 4 do livro-texto e o capítulo 5 do livro-texto e o capítulo 7, que é hidrografia e orografia. Eu hoje quero gastar um tempo bem agradável com os meus irmãos sobre essas porções, e eu quero hoje ler um texto aqui que tem a ver com tanto a hidrografia quanto a orografia, que é o Salmo 133. Nós já lemos semana passada, mas eu quero fazer novamente uma nova leitura. Pastor Johnny, pode ler para nós? Ele todo? Certamente, 133. Isso, por favor. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Amém. Graça e paz, Felipe. Paz, pastor. Então, aqui o texto fala sobre o Monte Hermon e fala sobre o orvalho, que não deixa de ser um jeito de irrigar a terra de uma forma sutil e maravilhosa. E no capítulo de número 5, a gente vai trabalhar bastante sobre a hidrografia de Israel. E eu quero hoje, né, nessa pequena leitura bíblica, lembrar que esse é um cenário, o cenário do Estado de Israel, ou da Terra Santa, como é chamado pelo nosso querido pastor Enéas Tonini, no seu livro, no seu clássico, foi o cenário da revelação. Hoje, na nossa aula, vai ser muito legal, porque a gente vai fazer, eu diria, sobre esses dois temas, né, que é a hidrografia e a orografia. Nós estaremos fazendo uma leitura técnica, mas, ao mesmo tempo, com uma aplicação prática. E hoje eu quero estudar com vocês, fazendo essa leitura, para mostrar como o seminarista ele deve agir quando se trata, por exemplo, de realmente tentar extrair a parte técnica da geografia, uma aplicação prática para aqueles dias, ou seja, o que Deus estava falando com eles por meio daquela geografia, daquele pano de fundo, como é o caso aqui nesse salmo, né, por exemplo, aqui em especial, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Fala sobre Arão e a unção de Arão, e o versículo 3 diz, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Então a gente vai hoje pegar um pouco e vai delinear essa dimensão da geografia entre o Hermon, a norte, e os montes de Sião, a sul. Então, quando a gente pensa numa questão assim, norte e sul, com relação ao nosso estado, à nossa capital, a gente acha que é perto. Mas quando a gente pensa norte e sul na dimensão de um país, é quase como se nós pegássemos o estado de São Paulo todinho e colocássemos o Monte Hermon no norte, né, no interior mais longínquo, e a gente fosse para o outro extremo, extremo sul, e aí a gente então tentasse ver quantas horas de carros ou de avião a gente faz esse percurso,
E o texto está dando uma ideia de que há uma irrigação por causa desse monte na vida de Israel, que atinge e banha todo ele, não com uma chuva, mas com um orvalho. Olha que interessante. Então, hoje a gente vai fazer bastante isso nos dois capítulos, no capítulo 6 e no capítulo 7. E eu quero fazer isso de propósito com vocês, por quê? Porque o pastor, o pregador, o seminarista, ele tem que ser técnico no que se diz respeito à profundidade, para não cometer o pecado da baba do peixe do pregador. Lembra? A baba do peixe? A unção, babau, né? Das algas marinhas. Jonas foi cuspido e entre o Mediterrâneo, a praia do Mediterrâneo, e Nínive é 3.700 quilômetros. Então não há baba que aguente, né? É logo ali. É logo ali, né? Nem mineiro acha que é um tirinho. Então, o que acontece? Para a gente fazer essa aplicação prática, por que essa aplicação prática, irmãos? Porque a gente vai fazer aplicação prática no que Deus quis se revelar ao povo e o que representa para nós. Por exemplo, nessa poesia. Nessa poesia, o salmista conhecia a geografia, no caso, Davi. Ele sabia desse monte, que para muitos é um monte ancião, porque ele sempre está com os seus topos brancos, por causa da neve que repousa sobre ele o tempo todo. Então, quem está mais a norte e consegue ver ele, vê o topo sempre branco. Então, Davi sabia que alguma coisa acontecia em Israel, que aquilo lá gerava neles o que? O orvalho. Talvez Davi também poderia não saber, porque ele não era um cientista. Talvez aqui Davi estava dizendo mesmo guiado pelo Espírito Santo, pode ser, porque ele era um profeta. Ele foi um autor sagrado. Mesmo sendo uma poesia, é uma poesia calcada numa verdade absoluta, vamos dizer assim. Então, ele está dizendo que a comunhão dos irmãos é como um orvalho, que é sutil, é poderosa, aonde Deus abençoa, aonde Deus se faz presente, aonde Deus habita e derrama vida e vida para sempre. Por quê? Porque ele conclui nessa máxima de significado terreno o que vai acontecer na eternidade. Pode ver que a nossa comunhão, ela começa aqui e ela vai para toda a eternidade. Alguém já disse a frase que é mais ou menos assim: meu irmão, se você não gosta de mim, então dá um jeito, né? Porque você vai ter que conviver comigo até o último dia da sua existência, é para sempre. É mais fácil sofrer agora e aprender a gostar de mim agora, do que, não é verdade, irmãos? Tá bom, meus irmãos? Tudo jóia? Então hoje vai ser uma leitura, como eu disse, por ser palco, essas questões, tanto da hidrografia quanto da orografia, serem palcos, eu diria, contundentes nas histórias bíblicas, a gente vai ter que gastar um tempo, eu diria, um pouquinho mais no livro. Eu poderia simplesmente fazer uma citação aqui com vocês. Uma citação sem ir para o lado prático. Poderia ser mais técnico, mas eu acho que eu deixaria de dar uma contribuição singular para a vida de vocês como seminaristas, como pregadores, como professores. Por quê? Porque se Deus quis se revelar nesse palco, se Deus foi contundente nesse palco, é porque ele tem um propósito com aquele palco. E quando eu entendo aquele palco, aquele cenário, quando eu falo palco, aqui eu estou pensando em todo o território da Terra Santa. E tudo que há nele, principalmente sobre esse tema da hidrografia. Porque aqui, talvez você falasse, pastor, mas a hidrografia, o que tem a ver orvalho? É uma maneira de irrigação. Não deixa de ser. Sutil, singela e poderosa. Assim como a comunhão. Sutil, singela e poderosa. Então, o que acontece? Se Deus quis se revelar é porque ele tem um propósito. E é isso que eu quero mostrar, que há propósitos sagrados
E por essa razão, quando a gente faz uma interpretação correta, a gente entende os textos, a gente entende a narrativa, a mensagem fica impactante no nosso coração. E para o nosso ouvinte, mesmo que a gente não tenha, naquele momento, a figura do mapa, a gente pode citar como contamos uma história a crianças, por meio de uma linguagem bem rica na nossa construção. Né? Muitas vezes você não vai ter mapas, mas você vai poder dizer, como eu acabei de falar agora para vocês. Eu fiz uma comparação muito simples e todos vocês entenderam. Não é verdade? Tá bom, meus irmãos? Algum comentário? Amém, pastor. Johnny, Felipe? Não, pastor. Tranquilo, pastor. Então vamos lá. Olha só que interessante. Por que eu estou fazendo esse comentário aqui? Percebam, quem é que se revelou para nós como a água da vida? Jesus. Deus. O que Jesus, certa ocasião, disse que quem cresce nele, rios de águas vivas fluiriam do seu Interior. interior, do seu ventre. Olha que interessante. Percebam, Jesus usa o contexto em que eles viviam como uma linguagem. Aí talvez você diga assim, mas pastor, lá era assim, que nem aqui no nosso país, tem cachoeira aqui, acolá. Não. Lá era o oposto. É o oposto. Tinham rios, tinham nascentes, tinham lagos, mas a escassez de água e de chuva é uma coisa assim absurda. Então, para eles, a mensagem de água, a mensagem de rio, de seca, eram muito relevantes essas questões. Eles sabiam que era um deserto, eles sabiam. Então, por exemplo, quando nós lemos no Antigo Testamento que águas saem da rocha, com Moisés, por exemplo, ou quando, por exemplo, Sansão tem uma luta e ora, porque ele está, depois de uma grande batalha, matando 1000 homens, ele está quase desfalecendo, e ele ora e a água sai da rocha, a gente começa, então, a entender o que estava acontecendo ali. Por exemplo, na vida de Sansão, foi 2 milagres. O primeiro do poder de Deus, para ele derrotar com uma queixada de jumento muitos filisteus. E o segundo, porque ele estava com sede, quase morrendo, e ele ora e Deus ouve. A única oração de Sansão, dos 20 anos dele, antes de ser capturado, foi a única oração que ele fez. Interessante, né? Preguei esses dias sobre, na minha mensagem citei Sansão, e falei que Sansão não era um homem de oração. A gente vê Abraão construindo altar o tempo todo, Jacó, mesmo meio desviado, depois que mesmo desviado, orava lá em Betel, né? Lembra? Troca pela primogenitura, que é a bênção do pai. Ele é um desviado, mas ele ora do jeito dele. Depois se converte e continua orando. Enquanto ele está com Labão, ele ora. Mas Sansão faz uma única oração e ainda detalhe, é porque ele está morrendo. Senão talvez nem oraria. Né? E aí depois ele ora novamente preso por Deus. Olha que interessante. Forte. Né? Um homem cheio de poder, separado por Deus, mas que se perdeu, inclusive porque não orava. Né? Voltando, a água do deserto é uma coisa muito forte na história do povo bíblico, do povo do Velho Testamento. E aqui no Monte Hermon, por exemplo, né? O que Davi estava falando também sobre isso é que esse monte ficava nas alturas, tinha geleiras, dele vertia água, quando não o orvalho. Essa água que vertia dele por meio dos riachos ou rios, e por meio do orvalho, gerava vida, construía lagos, gerava fertilidade, gerava prosperidade. E o fruto de toda essa abundância escoava para um lugar, que é o Mar Morto. Olha que interessante. Quando a gente conhece a geografia, tudo que eu falo tem sentido. Estão lembrando do mapa de Israel? Monte Hermon, as nascentes, vem o Mar da Galileia, Rio Jordão, veio o Rio Jordão antes do mar,
Mar da Galileia, o Rio Jordão, Mar Morto. Claro que outras nascentes também desembocam no Jordão. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, vai ser muito legal. Outra coisa importantíssima nesse contexto: poços. Lembra de poços? No Velho Testamento, quem é que cavava poços? Abraão, próprio Rio Isaac, né? Jordão? Hã? Desculpa, não ouvi. E não tinha o Rio Jordão, para que cavar poço? Pois é. Entendeu? Porque nem sempre tinha pastagem ao lado do Jordão. Simples assim. Então, onde você tinha ali uma pastagem grande, mas era escasso de água. E animais precisam se hidratar. Então, cavava poços. Lembra que os inimigos tapam os poços de Abraão nos dias de Isaac? Ó, parece bobeira, irmão, mas por isso que eu quero hoje gastar esse tempo com vocês, fazendo essas aplicações e trazendo vocês a reflexão, porque quando vocês lerem algo assim, gastem o tempo em oração, em reflexão, buscando uma resposta real, mas também trazendo para aplicações. Por exemplo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Nos dias de Isaac, o inimigo tenta tapar os poços de Abraão, não foi? E o que Isaac faz? Vocês lembram da história? Gênesis capítulo 26, do 18 em diante. Vocês lembram o que Isaac faz? Vamos lá? Gênesis 26, 18. Isaac em Gerar. Vamos ler ali. Pode ler, quem achou para nós? Do 18 ao 22. Vamos lá. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Dá uma pausa até aí. Isaac, ele, de fato, reabre os poços. Parece uma bobeira, uma citação à toa. Mas vamos lá. Vamos viver nos dias de Abraão. Dias de escassez. Lembram? Abraão, por 2 ocasiões, teve que pegar todo o seu rebanho, ir para o reinado de Abimeleque, depois foi para o Egito, aonde ele fala que Sara é sua meia-irmã e comete aquele deslize de meias verdades. Lembram? Pois é. Então ele sabia que era importante ter poços, porque em momentos de seca o seu gado vai precisar daquelas águas. Agora os filisteus, lembram nas aulas anteriores que a gente viu onde estavam os filisteus, quem eles eram, eles queriam dominar aquela região, eles tapam os poços de Abraão. Mas por quê? A troco de nada, está ali passando os filisteus, vê o território de Abraão e vai lá e tapa o poço. Por quê? O que vocês acham que eles estavam querendo fazer? Água é vida, né, pastor? Isso mesmo. Se você Água é acaba com a vida. fonte de água, você acaba com o gado, você acaba com as pessoas. Aliás, poço é importante porque você tem uma água mais potável. Não tinha como você consumir a água do próprio rio porque é suja. O Rio Jordão era lodoso, né? Então, poço com as rochas, areia e tudo mais, você tem uma filtração dessa água, então você tem água boa para beber. Água é vida. Cuidado do gado. E de forma tática, um povo que quer dominar sobre outro povo vai minando o que? As suas riquezas, seus espaços, seu território, neutralizando a sua força, porque no momento que você tapa um poço, taparam, né? Puxa vida, alguém tapou, você viu, caiu uma rocha ali, não tem monte nenhum. Mesma coisa vir alguém quebrar os canos da Sabesp, né? É, exatamente. E era uma maneira, inclusive naqueles dias, antigamente, irmãos, geralmente um reino bem estabelecido, ele era edificado ou onde tinha nascentes, ou onde rios cortavam por ele. Então, eles faziam ali as suas defesas, eles tinham acesso. Então, quando uma nação sitiava a outra, o que ele fazia?
uma das primeiras coisas era eliminar as rotas e eliminar o quê? O abastecimento de água, porque vocês sabem que de comida passamos várias semanas, mas de água, a partir do terceiro dia, começamos a entrar em colapso. Então, os filisteus queriam o quê? Aquela área. É uma maneira estratégica. E eles tapam. Mas Isaac faz o quê? Isaac cava novos poços ou eles destapam os poços? Eles destapam. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais fácil? Desentulhar um poço ou cavar outro? O que vocês acham? Acho que cavar outra é mais fácil, né? E você, Gil e Johnny? Eu acho que reabrir, né? Já sei que ali tem água. A descoberta de um novo local, eu acho que não é tão simples, não. Enfim. Eu? Concordo com o pastor Johnny. Então, mas na realidade é mais fácil cavar, mesmo que dê trabalho para chegar no veio d'água. Mas é mais fácil. Você está na terra, é terra. Você pode até encontrar uma rocha, mas desentulhar é muito mais complexo. Porque quem entulha não entulha com terra, é com rochas. Imagina, é muito fácil você pegar uma pedra grande e rolar para lá. Mas para você tirar a pedra grande de lá, é muito mais trabalhoso. E por que ele faz isso? Porque aqui ele sabia que se o pai dele sobreviveu ali, e houve bênção de Deus para ele ali, ele quer dar continuidade, ou seja, ele resgata a história. Você pode ver que ele resgata a história valorizando o trabalho do pai, e ele resgata a história dando o nome que o pai tinha dado. Mostrando, ó, esse lugar é nosso, pode vir um inimigo, mas aqui não. A gente reescreve a história e se estabelece. O inimigo tenta atrapalhar, mas a gente expulsa e a gente restaura a história, dando aquela ideia de identidade. Que consciência, hein? Meu Deus. É fantástico. Aqui é uma mensagem maravilhosa, tá vendo? Olha, é isso que eu estou falando. Hoje a gente vai fazer esse passeio mais paulatino, porque eu estou comentando de um posto, estamos gastando 5 minutos 10 aqui. Que reflexão que isso dá? Dá uma reflexão maravilhosa. Dá uma reflexão das mais variadas, tá bom? Então leia para nós rapidinho, para a gente prosseguir. Vamos lá? Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. E deu-lhe o nome então de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Tá ótimo até aí. Okay. Né? Ou seja, Reobote. Afinal, agora temos paz. Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Parece bobeira, né? Mas aqui ele cava um poço da discussão, cava um poço da discussão. O que ele faz? Ele gasta tempo com a discussão? Não, ele contorna. Ele resolve. E quando ele encava um poço e encontra paz, ele prefere um poço pacífico do que 3 poços com contenda. Saber perder para ganhar. Muitas vezes na nossa vida não é assim? Então aqui você vê, olha, parece simples essa linguagem, mas é a necessidade da hidrografia. Aqui a gente vê também uma mensagem com relação àquilo que a gente aprende nos profetas. Como caminharão 2 juntos se não estão de comum acordo? O povo daquela cidade, daquela região, estava fazendo contenda. E aqui fica uma frase de um irmão, tem um irmão na nossa igreja, que em vez em quando eu estou conversando com ele sobre algumas coisas, eu falo assim, e fulano, o que fulano achou disso? Falei, pastor, fulano faz mau gosto. Eu falei, o quê? O que é isso, faz mau gosto? Me explica, irmão. Ele é bem simples, né? Não, fulano faz mau gosto, aquela mulher faz mau gosto. Eu falei, o que é fazer mau gosto? Fica falando mal. Falando mal, perturba a cabeça, pastor. Eu não quero saber, não, eu nem falo. Aí eu dou risada e falo, fez bem. Aqui, o que Isaac estava fazendo? Vale mais 1 em paz do que 3 em contenda. Quantas são as vezes que a gente fica brigando por poços de contenda? Sendo que o poço que gera paz não só gera menos água, mas gera mais paz, gera mais prosperidade, gera mais espaço,
e gera mais bênção, porque está em harmonia. É menos água, mas é mais harmonia. Isso fala muito, né? Então aqui um poço, você vê, uma coisa simples, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos lá. Então vamos para o livro texto agora, vamos trabalhar no livro texto. Querem comentar alguma coisa enquanto a gente abre a página? Ah, bom, o livro texto é o capítulo, meu livro é diferente do de vocês, né? Então eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar. Querem comentar alguma coisa? Não, pastor. Lembram do poço da mulher samaritana? Sim. Sim, pastor. Começa a clarear, né? Começa a clarear as ideias, né? Deixa eu só ver aqui. Nós tínhamos parado. Isso. Nós concluímos o capítulo 5 semana passada. Agora, capítulo de número 6. Ela foi buscar água num poço. Você vê, Jesus gastou um tempo especial para falar. Vamos lá, deixa eu ver se vocês vão ver. Estão vendo? Hidrografia da Sim. Palestina, estão vendo? Sim, pastor. Maravilha. Jesus quebrou vários protocolos ali. Fala com uma mulher que é samaritana, que era prostituta, e gasta um período longo para atendê-la. E tudo acontece também, mais uma vez, em um poço na região de Samaria. Fantástico, não? Então vamos lá. Quem quiser pode ler para nós aqui. Hoje a gente vai com mais calma, vamos ler, vamos argumentar, vamos debater, porque esse capítulo 6 e 7 é fantástico. Um por vez, sem brigar. Pode começar. Amém, amém. Vou ler aqui a primeira parte. Hidrografia da Palestina. O sistema hidrográfico de Israel é dos mais pobres do mundo. Desde os tempos patriarcas, a terra luta com a escassez de chuvas. Gênesis 12, versículo 10, 41, 54 ao 57, Ruth 1, versículo 1, 2 Samuel 21, versículo 1, Atos 11, 28. Pode haver anos sem chuva. Ainda hoje, a água é o problema da região. Isso naturalmente com exceção da orla marítima, onde chove com mais frequência. Além do rio principal de Israel, o Jordão conta com lagos e alguns riachos, a maior parte deles intermitentes. O Mar da Galileia está à parte norte, cujas águas são excelentes e garantem uma irrigação perfeita na região por meio de canais, chegando até o Negueb. Também a leste do Jordão, com exceção do sul, que é deserto. O problema de água não existe. Apesar dessa deficiência, Israel foi conhecido como a terra que mana leite e mel. Êxodo 33, 3. O jardim regado, Gênesis 13, 10, Isaías 58, versículo 11. A terra das chuvas, Deuteronômio 11, versículo 11. E abundância, Deuteronômio 28, 11. Vale a pena conhecer algo da hidrografia da Palestina. Joia. Obrigado, Gil. Então é interessante, né, irmão? Você vê, o pastor Enéas já começa aqui mostrando que é muito diferente do nosso contexto. Irmãos, nós, como brasileiros, a gente, eu diria, o que mais se assemelha à hidrografia da Palestina são os nordestinos. Seria mais ou menos isso. Claro que não nas mesmas proporções de tamanho, mas eu diria de dificuldades. Pode ver que o Nordeste ele tem alguns lugares que eles são muito felizes com relação a essa questão da irrigação. O Rio São Francisco, algumas montanhas, no pé dessas montanhas tem nascentes, mas essa água que nasce, ela não consegue banhar, por exemplo,
o sertão nordestino. Mas a Palestina, ela se compararia um pouco à ideia do Nordeste. Eu tenho uma tia minha, quando era criança, eu perguntava para ela quando eu ligava para ela, e aí, tia, como que estão as coisas? Ela falava, Natinho, esse ano foi bom, teve primavera. Aí eu, criança, né, não entendi o que ela queria dizer como teve primavera, teve primavera. Aí passava um período, eu ligava para ela, um próximo ano, Natinha, esse ano não foi bom, não teve primavera. Aí um dia eu perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, o que que a tia fala? Teve primavera, não teve primavera? O que que ela quer dizer? A gente que cresce aqui em São Paulo, né? Eu sou um cearense, sou um paulista de criação, paulistano, né, de criação. E aí ela dizia, não, filha, porque lá no Nordeste é o seguinte, ter primavera significa choveu bastante na época das chuvas, o que nós plantamos colheu, ele frutificou, floresceu, cresceu, e aí teve abundância, ou seja, eles estão tendo mantimento, prosperidade durante aquele período. Nós que somos de metrópoles não temos esse costume de olhar, né? Pode ver, se está faltando feijão, a gente não percebe, porque a gente paga, compra, né? Só acha que subiu. Mas quem vive no campo, né, ainda mais com uma cultura como eram os hebreus, eles sentiam. Então essa era uma região muito escassa, mas mesmo assim, aqui há, claro, a sua exceção, que é na orla marítima, ali perto do Mediterrâneo, e também ao redor, né, ou no contorno do Jordão, porque o Jordão, como vocês sabem, ele é serpenteado, ele faz ele é muito, ele não é um rio, como dizemos, né, contínuo, faz muitas curvas e por isso que ele recebe esse nome de serpenteado. Então, é claro que nesses contornos, se não é um período de seca, ainda consegue irrigações naquela região. Mas fora dali, não era tão vistoso, né, a questão da irrigação. Por isso que entra as nascentes, a importância das nascentes, entra a questão dos poços, né? Mas mesmo assim, Deus, quando se revela, ele diz que ali era a terra que manava leite e mel, era o jardim regado, a terra das chuvas e da abundância. E a gente sabe que essa linguagem aqui não é um exagero de Deus por causa da palavra pura e simples. É porque, de fato, é o lugar da prosperidade. Para a gente dar continuação aqui na nossa leitura, certa ocasião eu aprendi a seguinte frase, né? Não importa o lugar que você está, o importante é que tipo de céu que está sobre você. Essa frase eu aprendi enquanto eu conversava com alguns irmãos, um irmão citou ela para mim, se referindo ao povo de Deus no deserto, né? Passando ali a península do Sinai, entrando nas terras de Moab, de Edom, e ficando todo aquele período de 40 anos no deserto. Então, basta você se recordar do que aconteceu. Eles estavam no deserto, um lugar escaldante, era um lugar impróprio, um lugar inadequado para que uma nação sobrevivesse durante 40 anos. Então, em tese, seria o pior lugar do mundo para uma nação existir e para ela se procriar e para ela ser mudada, né? Ou seja, ter uma troca de gerações. Mas essa geração, ela passou, ela prevaleceu, ela venceu. E não faltou água, não faltou comida, não faltou nada, mesmo no deserto. Por quê? Porque não importa que tipo de solo estamos, o importante é que tipo de céu está sobre nós. Essa é uma máxima fantástica. Então, quando Deus se revela aqui e fala que Israel é a terra que mana leite e mel, não é porque eles não teriam dificuldades, é porque o tipo de céu seria abundante sobre esse povo. Quando Deus diz que ali era um jardim regado, não era porque choveria como é aqui no Amazonas. Quando Deus diz que é terra de chuvas, não é necessariamente chuvas torrenciais o tempo todo. Quando Deus fala que é lugar de abundância, não é porque simplesmente ele jogaria uma semente, como aqui no Brasil a gente joga até na calçada e nasce. É porque o tipo de céu que estará sobre esse povo é um céu especial. Pode ver nossa nação, de contrapartida, não passa por muitas dessas coisas que passam e a gente vive o oposto. Pode ver que a gente tem uma terra abundante, uma riqueza
mineral, uma riqueza hidrográfica, uma riqueza de tudo. E a gente não consegue prosperar porque o céu que os brasileiros invocam, na sua grande maioria, não é o céu do Todo-Poderoso. Então, não significa muito solo se o céu não é os céus de Deus. Mas se é um deserto e é o céu de Deus, haverá bênção. Tá bom? Então, isso é uma máxima poderosa para o coração dos irmãos. Não importa que tipo de solo estejamos, o importante é que tipo de céu nos acompanha. Guardem isso, tá bom? Pastor Johnny, leia para nós o mar Mediterrâneo. Vamos lá. Só aproveitando o gancho aqui sobre o céu que está sobre nós, isso acontece exatamente no contexto que a gente leu, né, em Gênesis 26, que era um período de fome, etc., e Deus diz para que ele fique nessa terra. Enquanto o povo estava padecendo, ele estava prosperando. Exatamente. Muito bem. Amém. Mar Mediterrâneo. Na Bíblia, mar é imensidão de água, a reunião de todas as águas, o grande abismo. Gênesis 7:11, 8, verso 2. Neste caso, os oceanos. O Salmo 107 é um hino ao Senhor Deus que criou o mar. O Salmo 24:2 declara que Deus é o dono dos mares. Em Jó 38, do verso 8 ao 11, afirma-se que Deus é o Senhor dos mares. O vocábulo Mediterrâneo não aparece na Bíblia nem uma só vez. Para os gregos era o grande mar, para os romanos o interno mare. A Bíblia o chama de mar grande. Josué 1:4. Mar ocidental, Deuteronômio 11:24. Mar dos Filisteus, Êxodo 23:31. Mar de Jope, Esdras 3:7. Ou Jafá, de acordo com a Bíblia de Jerusalém. O termo mais empregado na Bíblia para designar o Mediterrâneo é simplesmente mar. Números 13:29, Josué 16:8, 1 Reis 5:9, Atos 17:14. O Mediterrâneo banha a Europa meridional, a Ásia Ocidental e a África setentrional. É o maior dos mares internos, com uma extensão de 4.500 quilômetros e uma superfície de 3 milhões de quilômetros quadrados. E os famosos de 3 continentes despejam nele suas águas abundantes. As mais remotas civilizações do Oriente Médio e da Europa conheceram o Mediterrâneo, entre elas os fenícios, miceneus, gregos e romanos, turcos, franceses e italianos. Ainda hoje, as rotas do Mediterrâneo dão em portos famosos como Barcelona, Marsella, Gênova, Nápoles, Trieste, Salônica, Esmirna, Beirute, Porto Saíde, Alexandria, Constantinopla, Jafá, Haifá e uma infinidade de outras cidades. Olha só que riqueza de comentário do nosso querido amado pastor Enéas Tonini, né? Mostrando o que a Bíblia chamava, como se referia a ele, né? Simplesmente como mar, e como esse mar ele tem uma importância na história bíblica e na história mundial, com relação aos grandes impérios, a maneira que eles chamavam, e também mostrando, né, a influência desses povos que conheciam muito bem esse mar. Quando o pastor Enéas menciona aqui os fenícios, eles eram grandes navegadores, antigos, da antiguidade. Para vocês verem que essa questão, né, da navegação não é algo novo. Pode ver que aqui até hoje, quando a gente pensa, né, nessas cidades, que essas cidades para nós representam, né, Barcelona, Marsella, Gênova, né? E a gente sabe, olha a importância que isso tem hoje. Imagina naqueles dias, você poder ter esses acessos. Né? Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí, irmãos? Vamos hoje ler e participar, tá, gente? Porque eu quero tentar fazer um misto de leitura, né? Como eu disse, para que a gente possa estar esclarecendo. O pastor Enéas, ele tem um livro muito claro, muito lúcido, mas de repente a gente tem algumas dúvidas, tá bom? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, pastor. Ô, pastor, eu só queria pegar um gancho daquilo que o senhor estava falando de Israel. Eu ouvi a Aline, aquela indicação que o senhor me deu, né? A Aline com Israel, ela falou algo muito interessante,
que Israel é do tamanho do menor estado do Brasil, né, Sergipe, Sim. e no entanto os olhos do mundo são voltados para Israel. Essa parte assim me chamou muita atenção, né? No aspecto, na primeira informação que o pastor Enéas Tonini trouxe aqui nesse texto, fala que o sistema hidrográfico de Israel era um dos mais pobres do mundo. E isso nos chama a atenção, né? Como Deus traz, né, tanta força, né, para o lugar, né? Glória a Deus. É por isso que é chamado Terra Santa, Terra porque Santa, há um exatamente. milagre ali, há coisas É um inexplicáveis. milagre, verdadeiramente, É um isso mesmo. milagre. É um milagre. É um milagre em todos os sentidos. Quando eu falei há pouco, até dando uma ideia do estado de São Paulo, eu fui exagerado, tá, irmãos? Eu fui exagerado na minha citação, porque realmente Israel, como você citou, é como se fosse Sergipe, né? Sergipe é bem pequenininho, o estado de Sergipe. Então, todo o estado de Israel é do tamanho de Sergipe. Mas eu fiz essa menção enorme, porque hoje nós, quando pensamos assim, quer ver um exemplo? Ah, Campinas. O que você pensa daqui até Campinas? 2 horas, né? Até menos, hein? É perto, né? Não é perto. Jundiaí é logo ali, né? Pois é. Não, e eu fiz essa citação de propósito exagerada, porque quando a gente pensa assim, indo para o norte, né, do nosso país, a Andradina, por exemplo, é a divisa com Mato Grosso. São 8 horas de ônibus. É uma viagem longa. Mas vem cá, 8 horas de ônibus. Aqueles dias, fazer isso a pé, entendeu? Então, quando eu exagerei na dimensão, foi de propósito, porque hoje é tudo muito rápido para a gente. Ah, eu estou a 8 horas de Santa Catarina, né? Também, sul. Então, eu estou a 16 horas de carro. Ah, beleza, um dia de carro, É, Estrada pavimentada, nada, revezando o enfim. motorista, e um dia você faz isso, mas você tem que lembrar que essa realidade é nossa, contemporânea agora, nesse último século, depois da invenção do quê? Depois da invenção do carro. Há um século atrás, antes da invenção do carro, era carroça ou cavalo. Então aí mudava tudo, né? O que era um dia a cavalo, entendeu? Nesses dias aqui era carroça ou cavalo. Então quando a gente pensa o Monte Hermon a cavalo, é chão, hein? A pé é chão. Quando Davi foge de Saul sem ele nem beira, foi horroroso. Não deu nem para pegar nada. Ele vai pegar a espada na casa do sacerdote e a espada que era de Golias, que estava lá como oferta a Deus. Não tinha, deu nem tempo de pegar a espada, imagina, a pé. Então aí, vem cá, a pé fica longe ou não fica? Poxa, isso fica, né? Quando a gente lê algumas histórias, por exemplo, lendo o livro de Juízes, lembra aquelas histórias dos levitas, né? O levita peregrino, Juízes conta histórias de levitas peregrinos. Primeiro que vai para a casa de Mica, estabelece lá e vira sacerdote. Aí depois o outro levita peregrino, que também casa-se com uma mulher, uma concubina, e ela o trai, vai embora e ele vai atrás dela. Lembra a história? Talvez vocês lembrem que depois ele esquarteja ela, que os homens de Benjamim violentam ela. Pode ver que eles estão indo, regressando, e aí eles ficam na cidade de Benjamim, e os homens lá eram maldosos, filhos de Belial. Pode ver, a viagem tinha que calcular direito. Tanto é que o pai da mulher diz: não, vai amanhã, vai amanhã. Eles tinham que sair cedo e mesmo assim calcular o lugar de dormir para prosseguir, porque senão não dava, né? E aconteceu aquele episódio. Então é outra realidade. Mas legal, viu? Foi boa o seu comentário, Gil, porque de fato só um milagre mesmo, um lugar tão tão seco, tão hostil, tão repleto de nada, ser um palco do mundo para tudo, né? Aí detalhe, hein? A gente viu agora que a Bíblia chama de mar, né? Isso me fez lembrar as citações sobre o anticristo, que a Bíblia fala do falso profeta e do anticristo. Inclusive, um deles vem do mar, dando uma ideia das nações, né? Isso é uma leitura, uma hermenêutica que a gente tem. Quando a Bíblia fala do falso profeta
e do falso profeta Anticristo? e do anticristo. Ela vai trazer que um vem da terra e outro vem do mar. Ué, como vem do mar? Quando a Bíblia fazia a citação do mar, ela estava se referindo a outras nações. Você chegava, então a gente entende que ali já era uma profecia falando que um desses seres que vão aterrorizar o mundo vão nascer não em Israel, vai vir de um outro, talvez sejam judeus, sim, talvez, mas de um outro continente que não seja Israel, país de Israel. Interessante, né? Vamos lá, então? Continua para a gente, irmão? Vamos lá. A ocorrência de o Israel do passado não se dedicar à navegação, ainda que Salomão tentasse, primeiro a Reis 9:26 e também Josafá, segunda Crônicas 20:36, mas por Ezion, Geber, no Golfo de Acaba, pretende-se ao fato de o Mediterrâneo ter pouquíssima profundidade em suas costas. Ninguém podia se aproximar de Israel por mar. Herodes, o Grande, construiu Cesareia e preparou o porto. Com poucos anos, porém, não permitia a aproximação de navios. O embarque e desembarque tinham de ser feitos por botes pequenos. Alexandre o Pompeu, a primeira cruzada e o próprio Napoleão, para invadir a Palestina, o fizeram por terra, através do Egito. Isso permitia a Israel um isolamento que garantia proteção. Convergiam suas atividades na agricultura, ramo em que se tornaram famosos. 1 Reis 5:11 e Atos 12:20. O Mediterrâneo guarda muitas histórias. Primeiro, Irão, rei dos fenícios, enviou madeira em jangadas por esse mar até Jope, para Salomão construir o templo de Jerusalém. 1 Reis, capítulo 5, do verso 8 ao 10. Jonas desceu até Jope e tomou navio para Tarsis. Jonas 1:3. Elias mandou seu ajudante vigiar do cume do Carmelo o aparecimento da nuvem do Mediterrâneo, que traria chuvas às ressequidas terras de Israel ao tempo de Acabe. 1 Reis 18, do verso 41 ao 46. 4. Pedro estava em Jope, na casa de Simão Curtidor, próxima ao mar, e foi avistar-se com Cornélio em Cesareia, em Atos 10, do verso 1 ao 8. 5. Paulo e Barnabé tomaram um navio do porto de Seleucia e navegaram muito tempo pelo Mediterrâneo, Atos 13, do verso 4 ao 6. Diversas vezes o grande apóstolo navegou as águas do Mediterrâneo, demandando terras para anunciar a graça de Deus em Jesus Cristo. Uma, entretanto, se tornou famosa. Foi a viagem a Roma como prisioneiro de César, Atos 27. Sexta, o general Tito levou para Roma milhares de cativos judeus que foram usados na construção do Coliseu. Além disso, através dos séculos, as águas desse mar foram palco de sangrentas batalhas, riquíssimo comércio e viagens de famosos homens das nações. Tanto Marco Polo como Cristóvão Colombo lutaram com essas águas revoltas e brávias que guardam no seu seio mistérios que só a eternidade pode revelar. Joia. O pastor Enéas, como sempre, uma aula na sua citação. Agora, olha que interessante, irmãos. A terra não é santa? O lugar não foi dado por Deus com um propósito específico? O rei Salomão, e juntamente também com o Josafá, eles tentam enveredar-se para o caminho das navegações, e vocês têm que lembrar que esses dois períodos foram períodos de muita glória para Israel. Não foram períodos quaisquer. Tanto em um, que é o de Salomão, o reino de Davi estava em profunda expansão e Salomão simplesmente só consolidou aquilo que o pai tinha deixado. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, e essa pergunta eu acho que ela é muito relevante para nós como teólogos, porque a gente está estudando aqui e é bom a gente pensar. Ora, se foi um momento crucial na história de Salomão, por que Deus não permitiu com que, por meio da navegação, os judeus não expandissem as suas conquistas? O que vocês acham? Ora, se Davi
conseguiu expandir as terras, expandir o reino. Por que agora Deus não quis, por exemplo, que com Salomão Israel não se tornasse um império? Não poderia? O que vocês acham? Já pararam para pensar nisso ou não? Interessante, hein, pastor, isso daí, hein? Talvez por Deus conhecer o coração de Salomão, sabendo que ele iria se misturar com outras nações, talvez por isso é a primeira coisa que eu penso. Vamos lá, eu estou debatendo aqui porque a gente entrou no assunto de conquistas pelos mares. Vamos pensar como progresso, como conquista, como expansão. Deus é contra o conhecimento? Deus é contra a expansão? Deus é contra a conquista? Não. Pode ver. Deus quer que prosperemos, mas a gente não vê, por exemplo, Deus, uma hipótese, dizer assim: Davi, você vai conquistar o Egito, você vai conquistar tudo que está à sua África, você vai conquistar todo o Oriente Médio, você vai conquistar. A gente vê que ele conquista as partes que eram do seu pai e ele para, e o filho dele estabelece ali. E depois dali a divisão dos reinos, e a gente conhece a história. Com Josafá houve um período de glória também. Josafá, ele viveu num momento de avivamento, então ele também houve um momento de prosperidade. Eles tentam se enveredar, mas eles não têm êxito nas navegações. Por que não? Vamos lá, vamos pensar um pouco. Felipe e Gil, o que vocês acham? Cri, cri, cri. De verdade, eu nunca parei para pensar. Eu não consigo nem esboçar alguma ideia aqui a respeito. Não saberia dizer. Embora, quando se fala de Salomão, né, você vê que a fama dele ultrapassa os seus limites. Sim. Mas, enfim, não sei o motivo. E sendo o homem mais sábio desse mundo, ele não poderia expandir com táticas, estratégias de guerra aí. Não é verdade? Pensa, aqui eu estou falando, irmãos, como estrategista militar, como um rei sábio, conhecedor, próspero, que tudo que toca vira ouro. Por que ele não expandiu como fez Alexandre o Grande, como fizeram Assuero, como fez Dário, como fez Nabucodonosor? Aproveitou o momento de glória e foi se estabelecendo, né? Eu fiz essa pergunta de propósito porque eu quero voltar à terra. A terra que o Dio disse, a terra miserável, a terra escassa, a terra que não tem nada, mas é uma terra de milagre. Entendeu? Felipe, já dei a pista, Felipe. Trabalha agora. Existe uma lenda de que Salomão fez algumas navegações por essas bandas aqui, né? Tanto que nós temos o Rio Solimões, que talvez tenha tido esse nome por conta do rei Salomão, mas são histórias, né? Eu ouvi isso na faculdade na época até. Mas agora, por que não expandiu? É meio complicado, difícil saber, né? Mas se mesmo com essa terra pequena eles já se ensoberbeceram achando que eram donos de Deus, imagine com o império, né? Não sei, Salomão teve um reino de paz difícil, né? Então acho que não houve necessidade de expandir, porque acho que nunca foi o propósito de Deus claramente deixado através da lei que isso fosse feito, né? Eu acho que eles, até Salomão pelo menos, eles tinham essa consciência de que não era propósito de Deus a expansão, e sim aquele pedaço de chão apenas, né? Que era a terra prometida pelos pais, né? Pelos patriarcas. Aquela era a terra prometida, não o resto do mundo, né? Aí que entra o X da questão, exatamente. Eu dei a pincelada, você mandou bem, parabéns. O propósito de Deus era fazer com que Abraão e a descendência dele fossem bênção para todas as nações, não fossem dono de todas as nações. Isso é fantástico. A função deles era serem bênção, eram serem o quê? Como diz Êxodo, uma nação sacerdotal, o povo escolhido da terra. Ou seja, eles eram para ser porta-vozes de Deus na terra. Isso não implica que eles deveriam se apropriar do território de outros reinos.
Eles deveriam abençoar outros reinos com os ensinos sagrados, mas não se apropriar dos reinos como que em cruzadas. Está aqui um dos motivos pelo qual também a expansão marítima nunca foi algo muito forte na vida deles. Talvez a questão comercial era legítima, mas Deus, na sua sabedoria, como você mencionou, eles sempre se ensoberbeceram entre eles mesmos. Pode ver que muitas vezes a própria prosperidade deles, eles já se perderam. Imagina, então, agora, se eles viram o império de Deus, o império de Yahvé na terra. Estão entendendo, irmãos? A mensagem do Velho Testamento não é de um Deus imperialista, é de um Deus que abençoa outras nações, que ensina o caminho sagrado, mas que respeita as escolhas e a liberdade daquele povo. O momento da guerra só era travado quando aquele povo queria neutralizar o povo de Deus e matar. Aí então Deus contra-ataca com o seu povo. Caso contrário, eles eram para viver em paz, mesmo com outras crenças, porque aí cada um seguia a sua fé, aonde entra um princípio de liberdade. No Velho Testamento a gente vê essa liberdade. Por que Deus era tão contundente com os seus? Porque ali era Canaã, Canaã era a terra sagrada. Na terra sagrada, as leis são sagradas. O povo tem que ser consagrado. Mas fora de Canaã, o que era para que os hebreus fizessem era anunciar o amor do Deus eterno para eles, assim como eles conheceram, para que eles conhecessem também. Então a função era proclamação, não era conquista. Pode ver que o Velho Testamento, quando a gente faz uma leitura bíblica, a gente vê isso. E no Novo Testamento é a mesma coisa. Pode ver que Jesus, em nenhum momento, ele contra-ataca os romanos. Ele ganha os romanos. Conquistando o coração dos romanos, você conquista os romanos. Pode ver que o apóstolo Paulo não cria uma cisão entre os romanos, assim como a igreja primitiva com os apóstolos. Podem ver que eles não chutam os ídolos romanos, não destroem os templos de romanos. Eles proclamam a mensagem que liberta o coração dos romanos e dos gregos e de todos os povos. A cruzada nasce em nós como um ato de religião errada. O domínio, a tirania religiosa nasce como algo da nossa parte errada. Então, essa é uma das respostas. Mas é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque nosso país tem crescido o número de evangélicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar um tirano em nome de Deus. Tá bom? É muito fácil, né? Pode ver. A igreja vai crescendo, a gente vai prosperando, a gente acha que a gente é Deus. Quem diz que a gente é Deus? Só há um Deus, né? Beleza, irmãos? Uma coisa interessante, pastor, nessa questão de Israel ser a nação que abençoaria outras nações, basta ver a região, a localização geográfica que está Israel, né? Tudo passava por aquela região, né? Desde o Ocidente, Oriente, então, estrategicamente foi colocado para onde todos os povos do mundo antigo passassem, passaria ali por aquela região, né? Então, teoricamente, as pessoas de outras nações que passassem por ali conheceriam o Deus de Israel e quem foi o Deus de Israel, né? E lembrando que todo império que é formado, Deus já em Gênesis acaba com a questão da Torre de Babel, porque ali se informava o império dos homens, se geram tiranos, né? Então por isso nunca foi vontade de Deus que os povos se juntassem em impérios, né? Mas sim na pluralidade de cultura e tudo mais, porque é assim que Deus fez a natureza. Se a gente for reparar na natureza criada por Deus, há uma pluralidade, não há algo único. E todo império geram tiranos, né? Que acabam querendo tomar o lugar de Deus entre os homens, né? Exatamente, filho. Por isso que eu fiz essa pergunta, para confrontar um pouco os irmãos, porque de repente aqui eu estou dando aula, quem sabe, para os grandes evangelistas do Brasil. Vocês vão construir igrejas, vão fazer. E amanhã vocês vão achar que vocês são sacrossanto, ou a quarta pessoa da Trindade. Então esqueça que isso é tirania. Entendeu? Já está avisado. Lá no dia do juízo, ó, se vocês enveredarem para esse caminho, Pastor Rai, lá no dia 24/8, às 20 horas, foi boca de Deus, dizendo que isso daí é tirania. Não pode. Pode ver, irmãos, a história da igreja é assim, né? A igreja, o povo judeu se perde entre eles, a igreja cristã se perde entre eles, nós nos perdemos entre nós.
Por quê? Porque muitas vezes a gente quer se tornar o quê? O centro, né? Sendo que a gente é só proclamador de um Deus todo-poderoso, ou do verdadeiro Deus. E a gente tem que respeitar as pessoas, né? Pode ver que hoje, até hoje, depois de 2000 anos que Jesus está aqui, a gente vê que até hoje fazem-se guerra em nome de Deus, né? Por exemplo, depois que os radicais terroristas derrubaram as Torres Gêmeas, eles derrubaram em nome do Deus deles. E o presidente americano contra-atacou em nome do Deus cristão. Parece bobeira, mas foi isso. Que Deus proteja a América. Que Deus é o Deus da América? É o Deus cristão. Então, olha como é perigoso. Hoje, a mesma coisa muitas vezes acontece no nosso próprio país. A gente tem que orar muito pelo nosso presidente, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes Deus acaba sendo uma boa e grande desculpa para se cometer atrocidades. É por isso que no início da nossa aula oramos muito pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos nossos poderes, porque muitas vezes pessoas bem intencionadas se tornam tiranos. E aqui fica uma mensagem que a gente tem que tomar muito cuidado e orar muito, porque essa é a síndrome do homem, ele se perde, né? Então, beleza? Joia? Tranquilo? Esse Então, pensamento. a pergunta que eu fiz há pouco, eu deduzo que seja essa resposta, tá, irmãos? Sou especialista nisso, não. Mas eu lendo as páginas da Bíblia como um teólogo, eu ouso dizer que o propósito de Deus não é a expansão do território ou do império, é a expansão da glória de Deus, dos oráculos sagrados, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que se revela nessa nação. E que o propósito dele é fazer com que aquele que ele separou para ser bênção para todas as nações continue sendo bênção com as suas gerações. Pode ver que nós hoje aqui somos bênção para muitas nações, como igreja, né? Tá bom? Então eu deduzo ser isso, tá? Se E estiver como errado, isso faz sentido, né? oi? Como isso faz sentido? Porque quando a gente fala sobre o reino de Deus estabelecido, não se trata, na verdade, de um poder bélico, né? E sim uma mentalidade em que o reino habita em nós, o reino está em nós, e nós o estabelecemos uma mudança de mente, ações e atitudes. Exatamente. Bom, vou parar a gravação aqui e vou dar continuação logo na sequência, tá bom?